Tudo bem? Agora eu quero falar com você sobre reações de substituição. É um tipo de uma classificação de reações orgânicas, né, em que uma coisa vai ser substituída por outra. Então o mecanismo geral das reações de substituição é esse que está mostrado no quadro. Vai ser basicamente o seguinte, né? Vai haver o rompimento dessa ligação aqui, né? E o rompimento da ligação de um carbono e de um hidrogênio, e vai haver a substituição, né? O B vai entrar no lugar aqui ligando com o carbono, né? E o hidrogênio, né, vai se ligar com o A, formando a substância CH3B e HA, certo? É basicamente essa substituição. Você substitui uma coisa por outra. O primeiro tipo de reação de substituição que a gente vai estudar é a reação de substituição em alcanos. Existe uma ordem de reatividade dos alcanos. Para quem não lembra, alcanos são hidrocarbonetos saturados, né, que não tem nenhuma insaturação. A reatividade dos alcanos começa primeiro sendo o carbono terciário sendo mais reativo, seguido do secundário e por fim o primário, ou aquele que não está ligado a nenhum outro carbono, que também é chamado de primário. Tá? A primeiro tipo de substituição em alcanos é chamada de halogenação. Halogenação vem de elementos da família dos halogênios, ou do grupo 17. Tá? Lembrando que a reatividade do flúor é maior que a reatividade do cloro, que é maior que a do bromo e maior que a do iodo. Os exemplos mais comuns são entre esses dois aqui, entre cloro e o bromo, ok? O flúor é muito reativo e o iodo é pouco reativo em relação aos outros, por isso que é mais comum você ter reações com cloro e com bromo. Por exemplo, você tem o hidrocarboneto aqui, certo? Essa reação é catalisada pela luz, você tem o bromo. Então, olha só, esse primeiro carbono aqui é primário, esse carbono aqui é primário, esse é um carbono terciário, esse é um carbono secundário, esse é um carbono primário. Como a reatividade do carbono terciário é maior do que a reatividade do carbono secundário, né, o BR, como visto aqui em cima, né, você, por exemplo, aqui poderia ser BR e BR. Né, um dos BRs vai entrar aqui no lugar do carbono e esse hidrogênio vai sair para se ligar com HB, para ligar com outro bromo, certo? Então, ó, o BR2 a gente pode mostrar a ligação como se fosse BR-BR. Então vai haver a quebra dessa ligação, né? Um BR vai se ligar a esse carbono e esse hidrogênio sai para se ligar com outro BR que ficou sozinho, formando o ácido bromídrico. Certo? O segundo tipo de reação de substituição é chamado de nitração. Tá? A substituição em alcanos ocorrendo por nitração, o que vai acontecer? Você tem o ácido nítrico aqui, certo? Nitração vem do ácido nítrico. Você pode reescrever o ácido nítrico para ficar mais fácil de vocês entenderem o mecanismo dessa forma, separando o OH. Por quê? Porque a estrutura do ácido nítrico é assim, tá? Tem gente que considera que seja uma ligação dativa aqui, mas por cálculo de carga formal, que é um conceito que se der tempo eu explico para vocês em uma outra aula, por carga formal a gente entende que são duas ligações duplas por conta da expansão do octeto, tá bom? Mas isso não vem muito ao caso, é só você lembrar o seguinte, que se eles são dispostos dessa forma no espaço, você pode reescrever eles dessa forma assim. Então, a ligação que vai ser quebrada vai ser essa daqui. Tá? Então, olha só. Entre essas duas partes aqui, entre o N e o O, quem que é o mais eletronegativo? É o O. Então, o O vai ficar com a carga negativa e o N vai ficar com a carga positiva. Certo? Entre o carbono e o hidrogênio, quem que é o mais eletronegativo? Entre carbono e hidrogênio, quem que é o mais eletronegativo? O carbono, né? Então, quando essa ligação é quebrada, o carbono fica com a carga negativa e o hidrogênio fica com carga positiva. Ok? Aí é só você juntar negativo com positivo. Entendeu? Então, olha só. Você tem aqui o propano, certo? O hidrocarboneto. Você vai quebrar essa ligação aqui, certo? O oxigênio vai ficar com a carga negativa, o nitrogênio com a carga positiva, certo? Essa reação é importante, isso aqui, ó. Ela é catalisada com ácido sulfúrico, tudo bem? Aqui você tem um carbono primário e um carbono secundário. Né? Então é do carbono secundário que vai sair, né, o hidrogênio. Certo? Lembre-se que tem mais dois hidrogêniozinhos aqui. Quando romper uma dessas ligações, o carbono vai ficar com a carga negativa e o hidrogênio com a carga positiva. Então você junta negativo com positivo. Então o NO2 que vai entrar aqui no carbono e esse Hzinho vai se ligar com o H. Certo? Então, como o NO2 vai entrar no carbono secundário, você vai ter isso aqui, ó. NO2. E o que vai ser formado também? Água, né? HOH vai formar água. Tudo bem?
Isso é nitração. Terceiro tipo é a sulfonação. Sulfonação vem do ácido sulfúrico, certo? Você pode reescrever ele dessa forma aqui, da mesma forma, pelo mesmo motivo que eu escrevi aqui em cima. Vai haver a quebra de uma dessas ligações OH, então a ligação vai ser rompida bem aqui, certo? A gente reorganiza simplesmente para vocês lembrarem como que vai ficar a substituição. Tudo bem? Você tem aqui apenas um carbono terciário, os outros são secundários ou primários, né? Então a substituição vai acontecer nesse carbono terciário aqui. Tudo bem? Ele tem apenas um hidrogênio, certo? E esse hidrogênio vai sair para a entrada da parte positiva, porque quem que é mais eletronegativo entre o O e o S? É o O, né? Então aqui vai ficar com excesso de carga negativa e o S com carga positiva, porque quando quebra essa ligação, esse elétronzinho vem para cá, tá? Então vai haver a quebra da ligação aqui. Então, o H, né? O O reage com o H e o SO3H vai entrar aqui nesse carbono. Então vai ficar como a ligação? Vai ficar mais ou menos assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? E no carbono 4 você vai ter tanto o metil que já estava lá, quanto o SO3H. Isso é sulfonação. Beleza? É a substituição pelo grupo sulfônico, tá? E aqui é o grupo nitro, nitração sulfônico, tá? Detalhe, ácidos são sempre desidratantes, tá? Ou seja, quando você tiver um composto orgânico reagindo com ácido, sempre vai haver liberação do quê? De água, tá? Sempre que você tiver um ácido reagindo com um composto orgânico, vai ter liberação de água. Aqui não era ácido, então não liberou água, tá?